Aí, no nosso especial de fim de ano do Cabeça para Cima, perguntas e respostas, aqui com os nossos debatedores sorteados para estar no programa de hoje. A minha pergunta agora vai ainda para o Renato Porto, que a gente não dirigiu pergunta. E olha só, eu acho que tem aqui um negócio, mas tudo bem, vamos lá. Estamos no mundo tecnológico, a geração nativo digital é uma realidade. Crianças de 2 anos já sabem manusear celulares e iPads. Jogos e aplicativos são desenvolvidos para o público dessa faixa etária. Existe limite para esse novo tempo? Que tipo de geração podemos vislumbrar? Bom, graças a Deus veio essa pergunta para mim. Ele realmente é misericordioso. Porque se fosse a primeira pergunta que foi para nossa senhora, eu não saberia como responder. Essa é mais tranquila, ela está mais próxima de mim, né? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que o cancioneiro ajuda muito. Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O novo vem, a gente tem que saber respeitar o novo, interagir com o novo para poder fazer o juízo de valor daquilo que realmente é novo e é interessante ou não. O negar por negar, é novo, não quero. Você não se permitiu. Então, eu acho que as novas tecnologias, elas vêm para mudar a vida da gente muito propositivo. A gente está falando de medicina, que agora já existem cirurgias feitas à distância e que a tecnologia veio para ajudar demais. O robozinho lá, a pessoa, imagina, o doutor Álvaro daqui, não sei se o senhor é cirurgião, doutor Álvaro, não é? Mas, doutor Álvaro, um especialista de ponta da área, já pensou se ele pudesse cuidar de uma criança num continente com recursos, vamos dizer assim, da ciência, que não possua profissionais preparados para tanto, e aí você consegue, ou não, você fazer uma mescla dessas tecnologias. As crianças têm que ter acesso a isso. Ótimo, a gente fica tentando repetir com os nossos filhos aquilo que nós fizemos e que foi muito bom. Rodar peão, jogar bolinha de gude, jogar botão. É ótimo, maravilhoso, mas é porque não tinha o FIFA 2014 com o Cristiano Ronaldo jogando. O que é melhor? Não tem o melhor. Quando a pergunta passada foi feita, e eu não consegui tirar isso da minha cabeça, pergunta passada falando da homossexualidade, das drogas e tudo, muitas afirmações foram feitas. Mas quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão que eu estou aqui para interrogações. Quanto mais eu estudo, mais eu me questiono. Eu não estou para exclamações. Da mesma forma, focando então para o que você me perguntou, o novo veio? Veio. Vamos interagir com o novo, para poder fazer um juízo de valor daquilo que é adequado ou não para os nossos filhos manusear. A utilização da telefonia móvel é uma realidade? É uma realidade. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Pode, isso causa aquilo. Eu não quero saber. Eu quero primeiro interagir com aquilo para poder fazer o juízo de valor. Eu acho que entre o preto e o branco, existem mais de 50 tons de cinza. Então, eu acho que a gente tem que saber ponderar. Eu queria optar sobre isso dizendo o seguinte, simples, está na Bíblia. A tecnologia está na Bíblia, Celeste. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versos 16, que diz assim, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, e livres e prisioneiros, para comprarem alguma coisa, irem ao mercado, deverão ter gravado na testa ou na mão direita uma marca de crédito e de adoração. Está lá no Apocalipse, capítulo 13. O que é a marca de crédito e de adoração que é passível de controle mundial, a tecnologia? A marca da besta vem pelo processo da tecnologia. Verdade. E essa geração que está aí, que não é a nossa geração não é a geração da tecnologia, essa geração aí dos últimos 20 anos, o computador tem aí 40 anos, 45 anos, não é? Essa nova geração está sendo formatada dentro de uma ambiência global e planetária para receber um governo mundial único de controle absoluto de todas as coisas. O homem será controlado. Está sendo já hoje, e será muito mais. Está sendo estabelecido no mundo um Estado policial global de controle absoluto de tudo, de todas as coisas, para que um homem
tenha o controle e o destino de toda a humanidade em suas próprias mãos. E isso vai acontecer antes que ele venha para destruir tudo isso, por fim a esse governo humano e estabelecer o seu reino milenar, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esse cenário tem que acontecer. E o doutor falou bem quando ele disse assim, o que cabe às famílias é a vigília, é vigiar os filhos. A tecnologia ela não pode ser parada. Eu não posso dizer à minha neta Giovana que ela não use o tablet, não use o computador, porque ela vai usar. Cabe às famílias vigiar, doutrinar, ensinar o menino no caminho que deve andar para não cair no laço do passarinheiro através da tecnologia que é irrefutável. Vai acontecer e vai tomar uma proporção global e planetária. Verdade, né? E todos nós vamos querer ter esse chip de controle, né? Não, desculpa, o querer no sentido tecnológico. Jesus. Tecnológico, né? Exatamente. No sentido Eu entendi o que você falou. Exatamente. Por favor, a ambiência, né, vai ser tamanha. Ela vai nos levar, ela vai sutil. nos fazer Só não em você, chip. Celeste, porque você vai ser sequestrada, raptada pelo arrebatamento da noiva do Cordeiro. Porque a igreja vai sair disso antes. Eu me refiro à igreja fiel. A noiva do Cordeiro. Não essa igreja apelidada de igreja que anda por aí, mas a igreja fiel, quando a última trombeta soar, nós vamos desaparecer disso aqui. Porque já não estamos devendo mais nada a essa humanidade. Aleluia. Meu diretor, eu tenho tempo para mais uma pergunta? Mais uma só, com respostas rápidas. Perfeito. Então, vai aqui para o doutor Álvaro. Doutor Álvaro, o Ministério da Saúde divulgou pesquisa que revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. O Brasil é o 5º país no ranking da obesidade. Para onde caminha a saúde do brasileiro, doutor? Bom, muito difícil o que fazer. Né? Eu acho que é preciso tomar uma providência imediata em termos de educação. Investir o mais rápido possível na prevenção, um tratamento de educação urgente. E é preciso não proibir propaganda, mas, de alguma maneira, fazer alguma contrapartida que a indústria que produz os alimentos e alimentos que, como uma droga, os alimentos industrializados, eles atuam exatamente como uma droga no nosso cérebro. Então, já tem a propaganda, que é uma droga também que você absorve com o chipzinho. De acordo com o pastor, já está lá também o chipzinho na cabeça das nossas crianças, fazendo com que elas consumam alimentos industrializados que causam uma dependência química. As pessoas talvez não saibam isso, mas é semelhante a uma droga que causa dependência. Deveria vender já com aquela receita azul e faixa preta, porque o alimento ele causa dependência química. Então, fica assim uma briga desleal você educar quando a criança fica submetida a uma propaganda que manipula numa velocidade muito grande e sem nenhuma ética, sem você colocar um contraponto, ou seja, eles deveriam pagar para fazer o contrário, que seria conscientizar. A própria indústria ela vai ter que se envolver nessa história, teria que se envolver numa contra-propaganda, né, no sentido de conscientizar, porque nós estamos perdendo a batalha de conscientização das pessoas e de mudança de estilo de vida. Daqui eu vou sair, vou para o consultório. Quando chegar no consultório, eu tenho uma consulta rápida de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, com uma pessoa que fica bombardeada por propaganda, por informações de consumo. Perfeito. Então, acho que teria que ser uma coisa de cima para baixo e respeitando, evidentemente, a liberdade, mas pedindo uma contrapartida da indústria de alimentos para investir na educação. Se isso não acontecer, não tem jeito. Teremos problemas com certeza. Um minuto.
É interessante a questão dos alimentos, né? Enfim, exatamente isso que eu ia falar na pergunta anterior, porque o nosso alimento, né, é cheio de agrotóxico, uma coisa que é extremamente tóxica, né? E, no entanto, o governo libera. Né, liberou. Então, eu fico pensando exatamente na questão dos alimentos, dos fast foods, que tem as questões aí do que vicia, não é mesmo? E como o governo libera isso. Então, eu fico fazendo isso um paralelo entre a maconha e não liberar, porque libera tantas outras drogas, né? E fica essa polemização em cima, né, da maconha, né, que faz mal, que faz muito mal. E por que não as outras coisas que também fazem muito mal e não é... Para não serem liberadas, mas para serem proibidas. A maconha causa esquizofrenia. Só isso vale o programa. Maconha causa esquizofrenia. Não experimentem, não usem maconha antes de 20 anos de idade, porque causa esquizofrenia. E nem depois dos 20 também. Muito Gente, bem, eu pastor. preciso... E eu quero dar uma notícia preciso. boa. Eu tenho dependência química de compulsividade em comer. Mas eu quero dar uma boa notícia aos meus queridos amigos, telespectadores. Eu vou operar o olho. E o meu problema é olho grande, acho que é o pecado da gula. E eu confesso nesse momento, espero que Jesus me ajude. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Cabeça pra cima. Eu quero mais.